Um ninho de tiranossauro. Os filhotes cresciam rápido. A fêmea estava muito longe, caçando, tentando recobrar as forças. O macho havia ficado para cuidar do ninho. Existe uma imagem romântica de uma fêmea de tiranossauro cuidando dos ovos no ninho. Mas até onde sabemos podia ser o macho. Talvez a fêmea dissesse: cara, você causou o problema, agora cuide deles. Mas o macho também precisava comer. Um carnívoro de sangue quente não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Um odor trazido pela brisa. Um aroma que o cérebro reconhecia na hora. Um triceratops morto em putrefação. O jantar estava bem perto. E ainda havia uma vantagem. Uma carcaça não pode lutar. Há uma discussão sobre se o tiranossauro era predador ou carniceiro. Na verdade, era os dois. Um animal grande precisa ser capaz de encontrar alimento regularmente. E eles tinham sangue quente e precisavam comer com frequência. Com os pais longe, procurando alimento, o ninho ficava desprotegido, exposto. O perigo espreitava em toda parte. O Triceratops era herbívoro, mas com um filhote de tiranossauro indefeso por perto, ele até abriria uma exceção. O Quetzalcoatlus foi o maior carnívoro voador que já existiu. Ele consumia 5 quilos de carne por dia, que era quase o peso dos 2 recém-nascidos. Para sobreviverem, esses filhotes não podiam chamar atenção. O macho estava no rastro de uma refeição. O Tiranossauro Rex era capaz de localizar com exatidão a origem de um odor. Então, o macho encontraria rapidamente o Triceratops morto. O olfato do Tiranossauro Rex era extremamente apurado. O nervo olfativo era o maior nervo da cabeça dele. Eles provavelmente conseguiam detectar não só que um dinossauro havia passado ali, sabiam até que o dinossauro havia passado havia 2h30. Como um sistema de orientação a laser, o olfato do tiranossauro o levaria diretamente ao seu objetivo. Mas o que os sentidos aguçados não poderiam informar seria a causa da morte. E a resposta estaria na boca de outro tiranossauro. Além dos imensos maxilares e dos dentes capazes de esmagar ossos e entortar aço, esse predador tinha mais uma arma. É bem provável que nos dentes dos dinossauros carnívoros houvesse pedaços de carne podre e, portanto, muitas bactérias que resultariam numa mordida infectante e letal. As bactérias dariam ao tiranossauro um mau hálito horrível e permanente. Havia muitas razões para não querer estar perto da boca de um tiranossauro. Uma delas era o mau hálito. A entrada de bactérias no organismo em razão de uma mordida poderia causar uma infecção mortífera. Mesmo se a vítima conseguisse sobreviver aos ferimentos resultantes da mordida, ela iria ficando mais fraca e doente, permitindo ao predador persegui-la e matá-la. Depois de mordida por um tiranossauro, mais cedo ou mais tarde, a presa acabava morrendo. E depois de morta, era encontrada e devorada pelo Tiranossauro Rex. Mas aquele tiranossauro teria um grande problema. O cheiro de carne podre atrairia uma multidão. Enquanto o macho faminto lutava por parte dos despojos, seus filhotes recém-nascidos esperavam desprotegidos seu retorno. E um Quetzalcoatlus rondava no céu. $50 milhões de anos antes do primeiro Tiranossauro Rex caminhar sobre a Terra, jovens sauroposeidons já vagavam sozinhos. Todo ano nascia uma quantidade enorme. Mas só 3 de cada 10 mil sobreviviam até a idade adulta. A época mais perigosa eram as primeiras semanas, quando ainda eram bem pequenos. A melhor defesa deles era crescer o máximo e o mais rápido possível. Para crescer muito e bem rápido, eles faziam algo aparentemente contrário às regras mais básicas da biologia. Nos primeiros anos, esses herbívoros comiam carne.
Provavelmente eles comiam insetos e pequenos animais porque era uma fonte rápida de proteína. Muitos outros herbívoros se alimentam de animais quando podem, porque eles são fonte importante de nutrientes difíceis de obter dos vegetais. Um sauroposeidon jovem processava o alimento de forma totalmente diferente de um adulto, digerindo no estômago e no intestino delgado. Esse processo digestivo se assemelha mais ao dos temíveis carnívoros. E o sauroposeidon tinha mais um truque para crescer a proporções descomunais: ossos ocos. As paredes dos ossos do pescoço, da coluna e das costelas tinham milímetros de espessura. Até os ossos dos membros eram bem menos densos que os de muitos mamíferos. Observou-se que os grandes saurópodes, como o sauroposeidon, atingiam 20, 30, 40, 50 toneladas no espaço de 2 ou 3 décadas. O crescimento dos saurópodes se dava por estirões, que dependiam da idade, da estação do ano e da disponibilidade de alimento. Sabemos disso porque o crescimento ósseo ficou gravado em anéis, semelhante ao que acontece nos troncos das árvores. Nos primeiros anos de vida de um sauroposeidon, os predadores estavam sempre presentes. O Deinônico, um dos mais astutos, era também um dos mais mortíferos. Astuto. Realmente astuto. Cérebro grande, esperto. Ele era um tipo de animal bem adaptado para fazer um grande estrago em muito pouco tempo. Maldoso. O Deinônico era um animal muito mau. Era um animal que, se você encontrasse pela frente, a chance de ser estripado era muito grande. Para o Deinônico, o sauroposeidon era uma bela refeição. Para o herbívoro sauroposeidon, ser morto pelo Deinônico não era agradável, nem indolor. Seu ataque se assemelhava ao das hienas, um dos predadores mais eficientes do Serengeti. Quando os dentes das hienas perfuram a barriga de um antílope, o peito dele para. Ele praticamente morre. E é devorado quando o cérebro ainda está funcionando. Enquanto os jovens lutavam até a morte na mata, os sauroposeidons adultos, como sempre, estavam à procura de alimento. Com seus cérebros minúsculos, eles viviam num mundo de total apatia, aparentemente indiferentes ao destino de seus filhotes. Entretanto, o Tiranossauro Rex vivia num mundo completamente diferente. Para sobreviver, ele poderia devorar uma carcaça de Triceratops. Os maxilares potentes espremiam bem o corpo do animal. Os dentes gigantescos perfuravam a carne. Esses dentes bem enraizados existiam para quebrar ossos. Comer carniça manteria o tiranossauro vivo. Conservar a força era fundamental. Seus filhotes dependiam dele. Sozinhos, eles seriam tão vulneráveis quanto uma ninhada de sauroposeidons. E o Quetzalcoatlus tinha um apetite voraz. A 3.000 metros de altura, o olfato é inútil. Então, esse réptil voador contava com uma visão fantástica para procurar animais jovens e vulneráveis no solo. Isso podia ser a diferença entre comer e não comer. Ele localizava um alvo. Um filhote de Tiranossauro Rex de 1 metro, captado por seu radar. Ele devia ter uma visão razoavelmente boa para enxergar aonde estava indo e também os alvos no solo. Aquele tiranossauro ainda não era um assassino. E um filhote podia ser tão saboroso quanto qualquer outro dinossaurozinho que pontilhava a paisagem. Eles teriam o tamanho exato para ser o lanche de um Quetzalcoatlus. Mas talvez, quando o enorme réptil voador estivesse se aproximando do ninho, o macho pressentisse o perigo. Seus lobos olfativos ultrassensíveis captariam o odor característico do Quetzalcoatlus. Isso desencadearia uma descarga de substâncias no cérebro e o levaria a voltar imediatamente ao ninho. Mas o Quetzalcoatlus era rápido.
e, numa fração de segundo, decolaria com seus 180 quilos. E os filhotes teriam uma chance de sobreviver por mais uma geração. Os dinossauros dominaram a Terra durante milhões de anos. Eles atingiram tamanhos quase inimagináveis, adaptando-se a condições ambientais terríveis em todo o globo. Esses animais foram muito bem sucedidos e, de fato, eles são algumas das maiores realizações da evolução. E fizeram tudo isso sem muitos recursos cerebrais. Os dinossauros não precisavam resolver equações do segundo grau, não precisavam jogar xadrez, não precisavam aprender a construir foguetes que vão até a Lua. Eles só precisavam fazer coisas de dinossauro. Eles só precisavam ser tão ou mais inteligentes do que os animais que os cercavam. Eles precisavam responder aos perigos e ter a capacidade de proteger os filhotes. Talvez tenham precisado ser pais corujas em algumas ocasiões ou encontrar recursos longe, mas não precisavam entender filosofia. Os dinossauros couraçados em geral, e o anquilossauro não foi exceção, não eram muito brilhantes. Ele deve ter sido um dos dinossauros mais burros que já existiram. Seu cérebro era muito pequeno em relação à cabeça e ao corpo. Os dinossauros só tinham uma tarefa: conseguir operar seus corpos, máquinas sofisticadas que a evolução moldou. E eles cumpriram muito bem essa tarefa. Eles enxergavam, farejavam e escutavam o mundo de maneira muito superior ao que podemos fazer hoje. De certa forma, isso representa um grande recurso cerebral, só que diferente do que temos. Para os dinossauros, os recursos cerebrais, as características físicas moldadas com esmero e o instinto trabalhavam em conjunto. O resultado é que os dinossauros sobreviveram durante mais de 165 milhões de anos. 800 vezes mais tempo do que nós estamos no planeta. Eles viveram no planeta por mais de 100 milhões de anos. Foram muito bem sucedidos e só desapareceram por causas externas ao planeta. Foi necessário um meteorito para eliminar os dinossauros, um fato que corrobora seu incrível poder de sobrevivência. Com um corpo magnífico e um cérebro minúsculo, os dinossauros foram um caso de sucesso que não se compara ao de nenhum outro animal que viveu ou que ainda vive neste planeta, inclusive o homem. Versão brasileira. Tempo Filmes, São Paulo.